Como nós temos visto, né, esses dias, graças a Deus, Deus aponta os tropeços e nos aponta também a cura e o conserto, né? Senão ele seria um Deus injusto de jogar a batata quente na nossa mão, mostrar todos os nossos erros, todos os nossos defeitos e não trazer junto com isso a cura e a libertação e o conserto, né? E aí nas cartas que Jesus escreve às igrejas do Apocalipse através de João, isso que eu vou falar agora é interpretação minha, não tem fundamento bíblico nenhum, mas eu fico imaginando, porque Jesus ele se apresenta, ele fala o tropeço, ele fala a cura. Então a sensação que eu tenho é assim, já que eles não entenderam nada até agora, eu vou ser bem explícito aqui para ver se assim eles entendem alguma coisa, né? Porque depois no Apocalipse essas cartas vão ser estudadas com mais detalhes, mas a gente vê com muita clareza, né? Deus falando qual que é o tropeço e Deus falando como que conserta, ou seja, é para não deixar dúvida, né? É para a gente ser realmente consertado, transformado e liberto. Então, no início de cada carta, o Senhor Jesus Cristo se apresenta de um jeito. E a maneira como ele se apresenta é também a cura e o remédio para a situação que ele aponta. Então, quando a gente identifica em nós que nós abandonamos o primeiro amor, qual que é a cura, né, para isso? O Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta, quando o problema é o abandono do primeiro amor, como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É aquele que anda no meio da igreja. Ou seja, ele se apresenta como um Deus que está aqui, como um Deus que está perto, como um Deus que está no meio de nós. E muito mais, o Deus que habita dentro de nós, né? O Espírito Santo de Deus, ele vem habitar dentro de nós. E aí, ele dá a cura de uma maneira muito clara quando ele fala: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, quando a gente identifica que a gente perdeu o primeiro amor, o que o Senhor Jesus Cristo nos fala? Ele fala: olha, eu ainda estou aqui, eu estou no meio de vós, eu estou passeando com você, meu Espírito ainda está habitando em você, só que você vai precisar lembrar aonde você caiu. Eu quero aqui abrir um parêntese. Todas as cartas, as 7 cartas terminam do mesmo jeito. Nas 7 cartas o Senhor Jesus Cristo nos diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Amém. Ou seja, isso aqui é carta para a igreja, não é carta para o incrédulo, não é carta para o mundo. É carta para as pessoas que, tropeçando ou não tropeçando, de um jeito ou de outro, estão expostas a Deus, estão vindo na congregação com maior frequência, com menor frequência, cheio de paixão, sem paixão, mas isso são cartas para as pessoas que estão de alguma maneira buscando. E para quem está buscando, o Espírito Santo de Deus fala. Amém. Mas o que a palavra nos diz? Aquele que tem ouvidos. Obviamente falando aqui de ouvidos espirituais, ou seja, aqueles que verdadeiramente estão interessados em ouvir o que o Espírito Santo de Deus diz. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, eu vou trocar essa expressão para não confundir. Muitas vezes nós estamos vindo na congregação, nós estamos vindo no templo, mas nós não estamos tão interessados assim em ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer. O salmista, ele diz numa passagem: Senhor, sonda-me e me conhece, me examina, vê se há em mim algum caminho mau e me faz andar pelo caminho da verdade. Ou seja, o crente que verdadeiramente está interessado em mais e mais e mais intimidade com Deus,
ele clama para o Espírito Santo vir e mostrar o que precisa ser consertado. Ele clama para o Espírito Santo vir e mostrar onde estão os caminhos maus dentro de cada um de nós. Esse é o crente que está interessado em ouvir o que o Espírito diz às igrejas, porque ele está dizendo. E eu acho isso muito interessante, porque em todas as cartas tem esse versículo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque muitas vezes nós estamos na congregação, estamos congregando, mas não estamos tão interessados assim em ouvir o que o Espírito está nos dizendo. Então, voltando, eu reconheci que eu perdi o primeiro amor. O que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro me lembrar, trazer a consciência de que o Senhor é comigo, o Senhor ainda está perto. E aí eu preciso trazer a memória, clamar para que o Espírito Santo me traga a memória aonde eu caí. Amém. Esse primeiro amor, às vezes ele se perde por inúmeros motivos. Inúmeros. Posso dar alguns exemplos. Eu não gosto muito de dar exemplo, porque eu acho que me irrita um pouco, mas sei lá, às vezes eu me decepciono com um irmão, às vezes eu me decepciono com um líder. Eu não sei. Por algum motivo eu perdi esse primeiro amor. Por algum motivo eu caí. Por algum motivo eu deixei de me relacionar com Deus com a verdadeira paixão, com a verdadeira ânsia pelo Espírito, com a verdadeira ânsia pelas coisas de Deus. Eu preciso me lembrar aonde que foi que isso aconteceu. A cura, ela não acontece sem a revelação. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, que eu fiz terapia há muito tempo, né? E fiz um processo longo de psicanálise, que é uma coisa super profunda. Você se vê e se revê e se revira do avesso 1000 vezes, nananana. E eu nunca fui curada com a terapia. E esses dias eu estava conversando com uma amiga que ela falou assim: eu quero fazer terapia porque eu acho que tem umas coisas mal resolvidas em mim e não sei o que. Eu virei para ela e falei assim: olha, a terapia, ela é fundamental para fazer você enxergar coisas que você não está enxergando. Ela é fundamental para fazer você ter consciências de coisas que você não tem. E ela vai te instrumentalizar para você administrar isso e conseguir viver numa boa com isso. Mas ela não vai te curar. A terapia não cura. O único que cura é o Espírito Santo de Deus. Amém. Então, para eu ser curado, para eu voltar ao meu primeiro amor, eu preciso primeiro entender o que aconteceu. Eu preciso primeiro entender por que esse primeiro amor se foi, né? Pegando o exemplo que foi dado do casal, que eu acho que é um exemplo bastante prático, né? Que às vezes esse primeiro amor ele vai indo embora porque vem um filho, vem outro filho, vem os afazeres do dia a dia, um vai perdendo a admiração daqui, o outro vai perdendo a admiração dali. Então, aonde eu caí? Por que eu deixei esse primeiro amor escorrer do meu coração? Por que o meu coração está vazio desse primeiro amor? E aí ele fala: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porque se eu só lembrar, se eu só trouxer isso à luz, é o efeito da terapia. Eu vou saber daquilo, de repente eu vou até conseguir administrar aquilo, mas o fato de eu saber, o fato de eu ter consciência, não resulta numa mudança. Eu preciso saber, e esse saber, gente, é joelho no chão e clamar pelo Espírito Santo de Deus para que Ele revele. A gente tomar consciência de uma coisa que a gente não sabe por conta própria é praticamente impossível. Então quem revela é o Espírito Santo. E aí depois disso revelado, depois que eu descobri aonde que eu caí, por que eu me afastei, eu preciso me arrepender. Lembrando que arrependimento não é sentimento de culpa. Arrependimento é quando eu estou fazendo alguma coisa por aqui, eu vejo que esse caminho não é bom, eu falo: isso aqui não está bom, eu não quero mais ir por esse caminho.
eu me arrependo e eu começo a ir por esse caminho. Arrependimento é mudança de atitude. Não adianta a gente ficar se sentindo culpado. Eu abandonei o meu primeiro amor, porque eu me decepcionei com aquele irmão da igreja, porque eu me decepcionei com aquele líder, e agora, como eu tive o coração, como eu me deixei magoar desse jeito. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando eu tomo, é quando eu me aproprio de uma coisa, eu assumo aquele erro como meu, eu não fico dando desculpas para o meu erro, e eu mudo de atitude. Amém. Tanto que a palavra nos diz: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, é o arrepender-se, é o mudar de atitude, e é voltar para aquilo que eu fazia lá no começo, lá quando existiu o primeiro amor. Então, vou voltar no exemplo do casal. Se lá no começo do namoro, toda semana o namorado levava uma rosa para a namorada, e aí foi passando o casamento, aí nunca mais ele deu nem o cheiro da flor para a namorada. Ele vai reconhecer isso, ele vai se arrepender e ele vai voltar a dar para essa namorada uma rosa por semana, por exemplo. Se lá no meu primeiro amor com Deus, eu ficava 1, 2, 3 horas trancada no meu quarto, orando, clamando, buscando intimidade com Deus, e de repente hoje eu não faço mais isso, por algum motivo que eu já fui lembrada pelo Espírito Santo, que eu já me arrependi, eu vou voltar à prática disso. Amém. Porque aí sim a gente volta a viver o primeiro amor. Porque também, se eu me lembrar, se eu me arrepender, mas se eu não voltar a praticar esse primeiro amor, ele não vai voltar no meu coração. Então, lembra-te aonde caíste. O que aconteceu que esse primeiro amor sumiu da nossa vida? Se arrepende, mude de atitude, assuma o seu erro, peça perdão e assuma a postura de eu não quero mais viver isso. E volta para a prática de quando esse primeiro amor era borbulhante, era vivo. Amém? Um outro tropeço grande que foi falado aqui é quando a gente se reconhece como adúlteros espirituais. É quando a gente se reconhece casados com o mundo, mesmo se dizendo igreja. É quando a gente percebe que eu frequento a igreja, mas eu vou na festa junina. Eu frequento a igreja, mas eu vou no carnaval. Todos os exemplos que foram falados. Para esse tropeço, o Senhor se apresenta da seguinte maneira. Ele diz: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada, irmão, é a palavra. Então, como eu disse lá no começo, Deus é tão bom, Deus é tão cuidadoso, e Ele foi tão direto nessas cartas, que a maneira como Ele se apresenta é o próprio remédio para aquela situação. Então, qual é o remédio? Qual é o conserto para quando a gente está em adultério espiritual? É voltar para a palavra. A palavra de Deus, ela nos dá diretrizes para tudo. Para tudo. Tudo que a gente precisa em termos de princípios está na palavra de Deus. Nada escapa. Nada. Então, qualquer coisa que a gente esteja em dúvida, ou qualquer coisa que nos foi revelado, e aí às vezes eu fico naquela dúvida: mas será que é assim mesmo? Será que eu preciso ser tão radical assim? Será? É para a palavra que a gente tem que recorrer. A palavra de Deus tem solução para tudo. A palavra de Deus tem saída para tudo, tem explicação para tudo. Então, quando eu me reconheço nesse laço, nesse tropeço de estar muito misturada com o mundo, de estar muito envolvida com o mundo, de estar participando desse mundanismo que é trazido para dentro das igrejas, como que eu vou me livrar disso? Voltando para a palavra.
esse tropeço, no final também, depois que Jesus ele aponta o erro e ele traz o conserto, no final de cada carta, o Senhor fala qual vai ser a recompensa, né? A recompensa que a gente vai ter lá no reino dos céus. E desse tropeço em particular, eu acho muito bonita a recompensa que o Senhor nos oferece, porque Ele fala que Ele vai nos dar uma pedrinha branca, que é um símbolo de aprovação, e aí depois Ele fala, lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ou seja, o Senhor aqui Ele está nos dizendo que quando nós estamos fincados na palavra, que quando nós estamos apegados na palavra, e a palavra é o próprio Jesus Cristo, então quando a gente está em intimidade com Jesus, quando a gente conhece os princípios de Jesus, quando a gente está perto dele, Ele vai nos dar um nome que só nós vamos conhecer. Ou seja, o Senhor aqui Ele está nos propondo uma relação única, Jesus e eu. Amém. Eu acho isso tão lindo, porque às vezes eu fico pensando na quantidade de filhos de Deus, né, que tem na Terra. Se a gente pensar desde o começo da humanidade até quando Jesus voltar, imagina quantas bilhões de pessoas não vão ser. E eu acho muito bonito a maneira como Deus não nos massifica, a maneira como Deus não trata todo mundo igual. Então quando Ele fala que Ele vai dar um nome para nós, que só Ele e nós vamos saber que nome é esse, Ele está querendo dizer assim: filho, você é importante para mim, é aqui eu e você. Amém. Eu não vou te tratar como todo mundo. Você para mim é único, você para mim é especial, você para mim é específico. Eu acho isso uma coisa tão linda, tão maravilhosa, porque eu acho que isso desfaz tantos enganos e tantas mentiras que o diabo põe na cabeça da gente, sabe? Quando a gente entende que a gente tem um Deus que é pessoal, um Deus que tem um interesse no indivíduo. E se a gente pensar nesse Deus que é um Deus grandioso, todo-poderoso, criador, e aí a gente vê que mesmo com toda essa grandiosidade, tem ali um carinho, um zelo, um cuidado especial. Eu acho isso uma das coisas mais lindas para mim que eu já li na palavra de Deus, é isso. Então, quando eu me reconheço muito misturada com o mundo, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso voltar para a palavra, eu preciso questionar, falar: Senhor, qual é a tua opinião sobre isso? E a opinião de Deus está aqui, está na Bíblia, né? Qual é o que o Senhor acha disso, né? Como foi falado aqui, o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Então, Senhor, o que o Senhor acha de eu estar te levando no lugar X? O que o Senhor acha de eu estar fazendo isso, aquilo outro? E é na palavra que a gente vai ter todas essas respostas, né? Aqui ele se apresenta como a espada afiada de dois gumes, porque é a espada que separa o que é de Deus e o que é mundano, separa o que é santo do que é profano, separa o que é vida do que é morte. Amém. Então é para a palavra, é na palavra que a gente tem um conserto para quando a gente se vê adulterando espiritualmente, para quando a gente se vê com um pé em Deus e um pé no mundo. Amém? Amém. O que eu achei mais difícil é quando a gente se reconhece tolerando o pecado. Porque aqui o Senhor ele se apresenta: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Aí lá no versículo 23 está escrito assim: eu sou aquele que sonda mente e corações,
e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ou seja, tolerar o pecado, empurrar o pecado para debaixo do tapete, como foi dito, né? Aquele pecado que já nos foi revelado, aquele pecado que a gente já sabe que a gente está numa situação em discordância com a palavra de Deus, a gente só está enganando a nós mesmos. Porque Deus vê todas as coisas. E Ele é a justiça. E para Ele nós vamos prestar conta de todas as coisas. E aí eu achei muito triste, porque nessa carta ele não dá exatamente uma solução. Ele não dá exatamente um conselho. Porque ele fala que ele deu tempo para que houvesse o arrependimento, e o arrependimento não aconteceu. E aí ele fala que ele vai destruir quem tolera o pecado e não se arrepende dele. E aí lá no final ele fala, digo todavia a vós outros, os demais, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram. Ou seja, ele estava falando aqui para pessoas que, apesar de fazerem parte dessa igreja, não estavam nesse pecado de tolerar a Jezabel. Então, para as pessoas que estavam no pecado de tolerar a Jezabel, ele não deu conserto não, porque ele já tinha dado tempo para a pessoa se arrepender e eles não se arrependeram. Então, eu acho que o conserto aqui é reconhecer, é não tolerar. Porque para quem tolera o pecado, para quem não se arrepende, não tem conserto. Então o conserto aqui é não tolerar. O conserto aqui é não cair nesse tropeço de tolerar o pecado. Irmãos, é claro que Deus conhece os nossos corações. É claro que tem situações, que tem pecados que a gente consegue, com meia hora de joelho no chão e oração, resolver e tirar aquilo das nossas vidas. E tem outras situações que a gente leva tempo. Tem coisa que não é da noite para o dia. Tem coisa que está tão incorporado na gente, que faz tanto parte de nós, que não vai ser da noite para o dia que a gente vai tirar. Mas ele se apresenta aqui como Deus que vê todas as coisas, como Deus que sonda as mentes e os corações. Então ele sabe quem são as pessoas que verdadeiramente estão lutando contra o pecado e quem são as pessoas que estão tolerando o pecado. E para quem está tolerando o pecado, para quem não está nesse movimento de se libertar, de se curar, de se livrar daquilo, tem solução. Deus dá tempo, Deus revela, Deus mostra, Deus muitas vezes levanta irmãos para mostrar, para falar, para orar. Mas se a pessoa não quer se livrar daquilo, o que Deus pode fazer? Tudo o que Ele podia fazer, Ele já fez. Então, esse tropeço para mim foi o que mais me preocupou. Assim, foi o mais sério, que eu falei: Senhor, tem misericórdia na minha vida. Não me deixa ficar nessa situação de ficar tolerando o pecado. Amém. Porque se a gente está encobrindo, se a gente não tem sinceridade, não reconhece diante de Deus a nossa fraqueza, não reconhece o pecado, não desmascara essa situação para nós mesmos, Deus não pode fazer nada. Então isso é uma coisa que cada um de nós, né, como igreja, precisa se policiar. A gente precisa chegar com sinceridade diante de Deus, como o salmista chegou, e falar: Senhor, sonda-me, vê se há em mim um caminho mau e me leva para o caminho da verdade. Porque é só Deus para nos mostrar. Às vezes nós temos mesmo pecados e situações que não estão reveladas, mas depois que Ele revela, a gente tem que tomar uma atitude, né? E é o que o pastor sempre fala: Deus revelou, eu comecei a tomar uma atitude, eu estou vendo que eu não dou conta daquilo sozinho. Para isso a gente congrega, para isso a gente tem irmão. Irmão, o que a gente precisa entender aqui é que a gente tem que tomar qualquer atitude, menos tolerar o pecado. Amém.
Se eu não estou conseguindo me livrar daquilo sozinho, eu vou confessar. Confessai-vos uns aos outros para que sareis, diz a palavra. Se eu confessei para o outro, não resolveu, eu vou levantar jejum, eu vou fazer campanha, eu vou bater a cabeça na parede, eu vou fazer qualquer coisa. Mas eu não posso ficar tolerando um pecado na minha vida. Porque o pecado nos afasta de Deus e nos afasta principalmente quando Ele já revelou. Principalmente quando Ele já mostrou. Então isso é muito sério. A gente não pode se acomodar nos nossos pecados, né? A gente não pode ficar dando desculpa, ficar justificando o pecado. Porque às vezes a gente fica querendo justificar uma situação, mas ele se apresenta aqui como aquele que tudo vê. Então essa justificação às vezes serve para aplacar a nossa consciência, para a gente não ficar se sentindo tão mal, tão culpado, mas essa justificativa diante de Deus, ela não vai servir para nada. Amém? Silvia, eu acho que é importante dizer que esse revelar, às vezes só está escrito na palavra. A pessoa fica esperando um Pentecostes para uma revelação. Se está escrito na palavra, já está revelado. Deus não fala mais nada. É verdade. O que está escrito, né? Não precisa de revelação sobre o que está escrito. É que às vezes, quando a gente fala assim em revelar, é que às vezes assim, eu tenho uma mágoa no meu coração por causa de uma amiga lá da infância que me fez não sei o que, e aí eu carrego um rancor. Essas especificidades de cada indivíduo não tá nem teria como estar na palavra, né? Tem um versículo lá, olha Silvia, aquele dia, nanana. Essas coisas não tem como, né? Então essa revelação pelo clamor do Espírito Santo são para essas especificidades. Agora, o que já está revelado na palavra já está revelado. Não matar é não matar, não mentir é não mentir. Considerar o outro superior a si mesmo é considerar o outro superior a si mesmo. Para essas coisas não precisa de revelação, né? Porque a própria palavra é a revelação. Amém? Amém? Posição do marido, posição da mulher, posição do filho. Está escrito, não tem que ser revelado nada. Já está falado já como é que é. É que muitas vezes a gente vai buscar na Bíblia uma forma de, como a nossa irmã falou uma vez, uma forma de mascarar o erro, o pecado. Exatamente. É ter intenção. Não é assim. É por isso que hoje, no dia de hoje, eu estou dizendo assim para mim: sim, sim, não, não. Exatamente. É sim, mas não é. Exatamente. Isso que o seu Janderson falou é uma coisa muito importante. Porque o pecado, ele é uma coisa tão suja. E o diabo, às vezes ele usa da própria palavra né, o inimigo tira um versículo do contexto e a gente acaba usando a própria palavra para justificar o nosso pecado, que foi esse exemplo que a minha mãe deu. Eu sou livre em Cristo Jesus, então eu tenho liberdade para me vestir do jeito que eu quiser, né? E não é bem assim. Então isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito com esses versículos soltos que a gente decora, porque às vezes um versículo solto, ele fica totalmente descontextualizado, e a gente começa a usar aquilo, achando que a gente está na palavra e não está. É que nem aquela história do tudo posso naquele que me fortalece, né? Que as pessoas usam esse versículo, então eu posso chegar na presidência da empresa que eu trabalho, porque o Senhor me fortalece. Eu posso não sei o que, porque o Senhor me fortalece. E esse versículo, ele está dentro de um contexto que Paulo está falando: eu sei estar humilhado e eu sei estar honrado. Eu sei passar fome e eu sei ter comida para comer. Eu sei estar envergonhado e eu sei estar sendo reconhecido, exaltado. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, naquele que me fortalece, não importa a situação que eu estou vivendo, eu posso passar por essa situação, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado para não tirar como que tinha um ditado? O texto fora do contexto vira pretexto para o pecado, né? Aquela historinha. Enfim. E quando nós reconhecemos que nós estamos mortos? Quando nós reconhecemos que nós temos a palavra só no intelecto? Aqui, para essa situação,
o Senhor se apresenta. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo de Deus exercendo em plenitude, exercendo em completude a sua função de Espírito Santo. Amém. Irmãos, a gente pode entender isso em várias escalas. A gente pode entender essa morte quando a gente se reconhece absolutamente religioso, quando a gente se reconhece sabendo, conhecendo a palavra no intelecto, falando até às vezes a palavra, os versículos, mas absolutamente distante de Deus, com o coração morto no sentido espiritual, né? O Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá vida, que dá vida para o nosso espírito. Então eu posso entender isso nessa escala maior, nessa escala mais ampla, ou eu posso entender isso como uma pregação que eu ouvi, ou um texto que eu li, e aquilo ficou só no intelecto, não fez vida na minha vida. Isso, ontem eu comentei, que eu falei que esses dias atrás eu fiquei muito triste, porque eu fui rever o seminário do ano passado, e eu vi que de tudo aquilo que eu tinha estudado e que o Senhor tinha me dado, que eu partilhei aqui com vocês, eu estava vivendo só uma porcentagem daquilo. É isso aqui, é estar morto, é ter a palavra no intelecto, é ter o conhecimento, mas não ter a vivência, né? A gente ouve muito na oração, às vezes antes ou depois de uma pregação, que essa palavra faça vida na vida de quem está ouvindo. Então a palavra de Deus, ela precisa se tornar uma vivência, ela precisa se tornar uma prática, né? Então, tanto o caso mais extremo disso, que é quando a pessoa está totalmente religiosa, com o coração, o espírito totalmente morto, sem nada do Espírito Santo de Deus, mas a gente pode ver isso numa escala menor. Às vezes uma palavra que a gente já ouviu 500 vezes e que ainda não fez vida na nossa vida. Às vezes um conceito, um princípio bíblico que a gente sabe, mas a gente não vive. Isso também é um tropeço, porque o Senhor nos deu a palavra e os ensinamentos para a gente viver inteiro. Jesus não morreu por nós pela metade. Ele não morreu só um pouquinho. Ele morreu de fato. E Ele ressuscitou de fato. Assim como nós temos que morrer de fato e ressuscitar de fato. E o ressuscitar é viver a palavra. Então todo conhecimento bíblico que a gente não coloca em prática, a gente está nesse tropeço. De não ter a vida do Espírito Santo fazendo com que aquela semente, com que aquela palavra verdadeiramente dê fruto. E aí o conserto para isso é clamar pelo Espírito Santo, né? Ele se apresenta para esse tropeço como o Espírito Santo na sua plenitude, né? Como eu disse lá no começo, essas cartas são cartas para as pessoas que estão na congregação, são cartas para as pessoas que estão de um jeito ou de outro buscando. Então qual que é a cura para isso? Clamar pela vida do Espírito Santo, joelho no chão, intimidade, fechar a porta sobre si, oração, falar: Senhor, por que eu não estou conseguindo viver isso aqui? Por que essa palavra ainda não fez vida em mim? Por que essa passagem eu não consigo viver? E ficar ali até sentir o Espírito Santo de Deus te tocar, até sentir o Espírito Santo de Deus vir e fecundar aquela semente para ela se tornar vida nas nossas vidas. Amém? Amém? Quando a gente vê a carta para a igreja, que é a igreja que vai ser arrebatada, aqui não tem um conserto, porque é uma igreja que não tinha tropeços, mas tem um alerta, né? Aqui o Senhor se apresenta como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. E aí depois, lá no versículo 11, ele diz assim: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então aqui não tem exatamente um conserto, mas tem um alerta,
que é um pouco do que a gente falou ontem, no item do perseverar. Perseverar na oração, perseverar na vigilância, perseverar na doutrina, né? Porque a palavra nos diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra nos diz, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Amém. Nós que somos cristãos, nós precisamos entender que o nosso... talvez essa palavra fique um pouco, não seja mais adequada porque eu quero falar, mas que o nosso relaxamento absoluto, relaxar não no sentido de fazer de qualquer jeito, mas de descanso, que o nosso relaxamento absoluto vai ser lá no reino dos céus, irmãos. Aqui é tempo de perseverança. A gente tem o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o descanso. Não é também que a gente vai viver aqui em luta, exausto, sem descansar. Não é isso. O nosso Senhor Jesus Cristo é o descanso, Ele nos renova a cada manhã, mas a gente precisa entender que esse tempo aqui da igreja é tempo de estar vigilante. É tempo de se manter sóbrio. É tempo de se manter atento. Porque a gente está o tempo todo passível de erro. A gente está o tempo todo passível de cair, de se desviar. E uma outra coisa também que é importante a gente entender, que é como a gente viu ontem, sempre que se trata do ser humano, as coisas nunca vão ser lineares. Então não é porque hoje eu me identifico com essa igreja que vai ser arrebatada, que amanhã eu não posso estar diferente. Não é porque hoje eu me identifico sendo fervorosa, no auge do primeiro amor, que amanhã eu não pode acontecer alguma coisa e eu abandonar o primeiro amor. Então a gente precisa estar o tempo todo vigilante, como a gente viu ontem, perseverando na oração, perseverando na doutrina, para que a gente não se desvie. A luta só vai estar inteiramente ganha quando a gente for arrebatado. Amém. Aí sim, aí a gente vai poder dizer, combati o bom combate e cumpri a carreira que me foi proposta. Amém. Enquanto a gente estiver aqui, irmão, a gente tem que pensar sempre que a gente está numa guerra. O tempo todo a nossa alma milita contra o nosso espírito. Como se não bastasse, pessoas se levantam contra nós e o próprio Satanás se levanta contra nós. Então a gente não pode achar que a batalha está ganha, que está tudo bem, e sair por aí saltitando e flauteando e achando que a gente está absolutamente livre de qualquer tropeço, de qualquer falha, né? Orai e vigiai, diz a palavra. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Amém. A gente viu ontem, né? Então quando a gente se encontra nessa situação que a gente não vê em nós nenhum tropeço, existe uma recomendação para quando a gente está assim, que é se manter vigilante, que é se manter nesse estado de alerta, perseverando, né? Aqui ele fala, conserva o que tens, né? Conservando o que a gente tem, conservando essa situação que nós estamos agora. Amém? Amém. E aí quando a gente se encontra orgulhoso, né? A gente viu que a igreja de Laodiceia era uma igreja orgulhosa. Era uma igreja que achava que era rica, que achava que tinha tudo, que achava que não precisava de Deus, né? Então quando a gente se encontra nessa situação, comigo tá tudo bem, eu não preciso de nada, não, eu tô ótimo, eu não preciso de Deus, tudo que eu tenho de Deus é o suficiente, eu estou abençoado. Isso é orgulho, isso é autossuficiência, né? Isso é a gente se colocar, querer se igualar a Deus, né? Então aqui, o Senhor, Ele se apresenta aqui como o Amém, como a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E aí ele fala assim: aconselho-te que de mim compre o ouro refinado,
e as vestiduras, ou seja, e o colírio, né? Ou seja, o que ele está falando aqui? Jesus está falando assim: eu sou o único que estou pronto, né? Eu sou o único que me... se eu acho uma palavra boa. Eu sou o único que eu posso dizer que eu me basto, né? Ele fala que ele é o amém, ou seja, é a confirmação de todas as coisas, né? Ele é o único que não precisa de nada. Ele é a única testemunha absolutamente fiel. Ele é o único que já tem todas as coisas, né? Então, quando a gente se encontra nessa situação, a gente precisa reconhecer que só Deus está nessa posição de não precisar de nada. Só Deus está nessa posição de ser absolutamente suprido de todas as coisas, né? E aí o conserto para isso é reconhecer que nós precisamos de Deus. Quando ele fala: aconselho que de mim compre o ouro, compre a vestidura, pegue o colírio, a gente precisa deixar esse orgulho, deixar essa autossuficiência de lado e reconhecer que só em Deus nós temos as coisas que nós precisamos, né? Aqui o Senhor combate a mornidão, porque quando a gente entra nesse estado de autossuficiência, quando a gente entra nesse estado de não precisar de Deus, eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho roupa, eu tenho a cura de todas as coisas, eu vou buscar a Deus para quê? Né? E aí fica aquela situação que, como a minha mãe falou, que a gente nem abandona totalmente, porque de alguma forma a gente sabe que esse é o caminho, a gente sabe que Jesus Cristo é a salvação, mas a gente também não precisa de Deus, então você fica nessa apatia, você fica nessa mornidão. Você vem à congregação para cumprir tabela, né, como a pastora Márcia sempre diz, para aplacar a consciência religiosa, para não ficar com sentimento de culpa, de ter faltado no culto. Você faz lá a sua oração de manhã, ou de tarde, ou de noite também, para aplacar a consciência religiosa, para você não contar para você mesmo que você está distante de Deus. Mas o Senhor nos fala que Ele nos vomitará se nós estivermos mortos, nos vomitará se nós não reconhecermos o quanto nós precisamos dele. E aí, irmãos, para terminar, esse seminário ele teve o nome de Igreja, Caminho e Tropeços, né? A gente viu aqui o que é igreja, a gente viu os tropeços, a gente viu o conserto para todos esses tropeços. E para que tudo isso? Né? Para que esse estudo? Para que todo esse movimento de buscar, de querer saber os tropeços? Para que tudo isso? Porque existe um caminho, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então toda essa movimentação aqui que a gente fez, de preparar estudo, de jejuar, de se consagrar, de se dispor a estar mais ou menos 3, 4 horas durante 3 dias reunidos, só serve para uma coisa: para a gente estar no caminho, para a gente estar em Cristo. Amém. Nós temos visto aqui que o Senhor nos reconhecerá como filhos se Ele nos ver parecido com Ele, né? Não lembro quem de nós aqui que falou uma vez: se um casal, um homem japonês casado com uma mulher branca, essa mulher engravida e tem um filho negro, esse homem japonês vai reconhecer esse filho como filho dele? Se no dia do arrebatamento o Senhor nos olhar e a gente estiver de um jeito totalmente diferente do Senhor Jesus Cristo, quem é o primogênito, né? Quem é o primeiro filho? É Jesus. Se Deus nos olhar
e nos vir de uma maneira que a gente esteja totalmente diferente de Jesus Cristo, Ele vai nos reconhecer como filho? Não vai, né? Então todo esse estudo de o que é a igreja, quais os possíveis tropeços da igreja, como curar esses tropeços, é para a gente permanecer no caminho. É para a gente ficar a cada dia mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque isso não é nem o principal, isso é o único dever, a única coisa que o cristão tem que fazer é isso. Esse tempo aqui antes do arrebatamento, ele serve para isso, para a gente ser igual a Jesus Cristo. Então a gente precisa todo dia clamar para que a gente pense igual Jesus pensa, para que a gente sinta igual Jesus sinta, para que a gente haja igual Jesus age, para que a gente reaja igual Jesus reage, para que a gente fale igual Jesus fala. E qualquer coisa que for diferente disso, não está bom. Não está bom, irmãos. O padrão de Deus é alto. Só que tem uma coisa: em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, diz a palavra. Nós vimos que para todo tropeço tem uma cura. Nós vimos que para todo problema tem uma solução. Nós vimos aqui já em Apocalipse, que já é lá no final de tudo, o Espírito Santo ainda está dizendo às igrejas. Ou seja, a gente só não fica parecido com Jesus Cristo se a gente não quiser. Porque solução, Espírito Santo para nos ajudar, poder de Deus, a gente tem à nossa disposição 24 horas por dia. Amém. Então realmente não tem desculpa. Essa coisa de o padrão de Deus é alto, mas é absolutamente possível. Essa coisa de isso é impossível, Jesus era Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Irmão, para de aceitar essas desculpas na sua vida. Isso é um grande tropeço que o inimigo põe nas nossas vidas para empatar o nosso processo de santificação. A caminhada é longa, não é fácil. O Senhor nunca nos disse que seria fácil, mas para tudo Ele nos dá a vitória. Para tudo tem conserto, para tudo tem solução. Então a gente só não prossegue, a gente só não cresce, a gente só não muda, a gente só não conserta se a gente não quiser. Amém? Amém? Vamos nos colocar em pé para orar.